Nós vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Josué, capítulo 1. Vamos ler aqui, eu tinha proposto para a gente ler do 1 até o 9, mas vamos ler alguns versículos para a gente então estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. E nesse tempo, irmãos, a gente tem percebido que uma das coisas que as pessoas, nossos irmãos, o mundo aí fora tem procurado em nós, não é outra coisa a não ser Cristo. Cristo que habita em nós e aqueles que eles procuram em nós. E também o Pai procura em nós Cristo. Lembra quando Jesus foi buscar fruto naquela figueira? Ela estava cheia de folhas, não era período de dar figos, mas se ela deu folhas, tinha que ter fruto, e não encontrou fruto nela. Assim também, irmãos, é a vida de muitas pessoas, que a aparência de piedade ela é muito grande, mas quando vamos buscar fruto nessas vidas, o que nós encontramos? Apenas folha. Quando Deus, o Pai, vem procurar em nós o quanto temos de Cristo, muitas vezes Ele encontra folhas, tantas folhas. Essas folhas são as nossas maneiras inadequadas de ver o nosso Senhor. Mas Ele é misericordioso, irmãos, Ele tem paciência conosco. Josué 1, versículo, vamos ler a partir do verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quero que você preste atenção aqui, irmãos, que o Senhor está aqui nesse versículo 2, Ele está reiterando aquilo que Ele já disse lá em Gênesis 13, verso 16. Primeiro para Abraão, percorre a terra. Aqui Ele está dando a terra, mas essa terra, uma figura linda da pessoa de Cristo, e também da plenitude de Cristo. Essa terra era uma terra plena, que ela, segundo o relato bíblico, era para eles percorrerem a terra, e essa terra tem 300 milhas, eles percorreram apenas 30 milhas, em toda a sua extensão, não alcançaram a sua plenitude, tinha muitas coisas nessa terra, que eles precisavam descobrir para desfrutar, mas eles então não alcançaram a maturidade espiritual no Senhor. Cristo é a nossa plenitude. Depois a gente vai ver com outros textos que vai ilustrar exatamente estas realidades nas quais estão incrustadas aqui na palavra de Deus, que Ele revelou então para nós, para a gente desfrutar. Nosso grande problema, irmãos, é que nós temos que aprender a desfrutar de Cristo. 1 Coríntios 9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, é desfrutar de Cristo. Como vamos desfrutar de Cristo? Você precisa entender, ler aqui o Pentateuco, para você ver os frutos da terra. Todos os frutos da terra falam da pessoa de Cristo. Figo, uvas, todos os frutos, tudo nessa terra aponta para Cristo. As fontes das águas, a comida, o pão, enfim, tudo fala de Cristo. Quando nós aprendemos a desfrutar de Cristo, e para que a gente possa desfrutar, ninguém pode desfrutar de algo que não conhece. Eu não vou comer uma comida estranha, então eu preciso primeiro conhecer esta pessoa de Cristo, essa terra, para saber o que ela tem. Então eu começo a desfrutar disso, e aquilo vai me dar crescimento para a salvação da alma. Então por isso que Oséias vai dizer, capítulo 6, verso 2, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a vinda dele para nós é certa, ele vai vir como aquela chuva serôdia, tranquila, serena, porque um povo que aguarda a sua vinda, certamente espera um Senhor, como o irmão leu aqui no início, ou fez uma menção, manso e humilde de coração, virá como essa chuva mansa, tranquila, serena, mas para o mundo ele não virá mais como um cordeiro, virá como o leão da tribo de Judá. Isso é fundamental, irmãos. Então aqui, versículo 3,
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Então, se pegar esse texto, comparar com Filipenses 3,16, você vai ganhar uma visão muito específica. Fala aqui da nossa vocação ascensional, celestial. Então, percorre a terra. Você vê que aqui tem a responsabilidade do homem. Essa terra é Cristo, percorre a terra, mas em que sentido? Em toda a sua extensão, toda a sua largura, toda a sua altura, toda a sua profundidade. Aí nós vamos conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, que está na pessoa de Cristo. Se excede todo o entendimento, precisamos aqui de revelação para compreendermos, para vermos, para enxergarmos, para tocarmos a realidade que é o nosso Cristo, que habita em nós. Irmãos, é tão maravilhoso conhecer o Senhor, é tão precioso ter um envolvimento com Ele, é tão maravilhoso nós sermos tocados pelo Senhor. Quanto nós vamos buscar o Senhor, claro que é como se fosse buscar, garimpar ouro, e de fato é exatamente isso. Nós vamos encontrar muitas dificuldades. Uma das dificuldades você vai ter que tratar futuramente. Vamos tratar deste assunto aqui, a preguiça, curando as feridas da alma. Uma das feridas da alma também que nos atrapalha muito em conhecer o Senhor é a preguiça, a negligência, assunto de Hebreus, assunto de Números, assunto de... São tantos livros, das cartas do apóstolo Paulo. Perseverai na oração, perseverar na doutrina. Tiago vai dizer para nós que nós temos que ser, a perseverança tem que ter uma ação completa em nós. Nós não somos um povo que retrocede. Hebreus 10, versículo 37 a 39 vai dizer o seguinte: nós não somos como os que retrocedem, somos entretanto daqueles que perseveram para a conservação da alma. Essa palavra conservação no original significa salvação da alma. Isso que Deus quer conosco, porque Ele já nos libertou, já nos deu a vida de Cristo, agora Ele quer tratar das nossas complexidades, da nossa alma, que é tão complexa. Você sabe que é, porque você se conhece, quem é você. Eu e você, nós somos gente muito esquisitas, né? Estranho, mas o Espírito Santo, Ele vai mostrar primeiro toda a realidade daquilo que nós somos. Ele vai aplicar então a sua palavra, Ele mesmo vai aplicar a palavra. Agora, irmãos, nunca se esqueça de uma coisa: quando nós damos uma abertura para que o Espírito trabalhe em nós, Ele é Deus, e pelo fato dele ser Deus, Ele é muito intenso naquilo que Ele faz. Ele vai até as últimas consequências, como foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, de 5 até o 7. Foi obediente, Ele foi descendo, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, reconhecido figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então Ele é muito intenso, Ele foi até as últimas consequências para ter eu e você, para nos ter, para nos conquistar, para que um dia alguém pregasse para nós este evangelho maravilhoso da graça, e os nossos olhos foram desvendados, e podemos então contemplar os segredos de Deus, o mistério de Deus, que é Cristo. Colossenses vai dizer que esse mistério estava oculto nas eras e gerações. Deus quis revelar esse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós temos essa glória, maravilhoso, irmãos. Aqui diz o seguinte, vamos agora para o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Irmãos, isso aqui é tão importante para nós, irmãos. Quão profunda é essa promessa para mim e para você, igreja do Senhor. Depois a gente vai ver os outros textos mostrando essas evidências, como que Deus, Ele promete uma coisa e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E Ele fez questão de registrar e inspirar, porque sabíamos que nós também iríamos passar por momentos difíceis, momentos angustiosos, momentos dolorosos, momentos de perdas, momentos de dificuldade, de tribulação, de angústia, de dor. Então, Ele apresenta essas verdades para nós como que, dizendo lá, como diz o profeta Isaías, o Senhor dizendo através do profeta Isaías, eu sou o que vos consola. Em 2 Coríntios 1,13 ele vai dizer a mesma coisa, mas agora temos a realidade. Ele diz, eu sou aquele que vos consola, aqueles que empurra vocês para a frente, porque nos momentos difíceis de tribulação, eu penso, irmãos, como Isaías 46, 3 e 4,
Ele é aquele que nos carrega em seus braços. Ele já tem feito isso desde o nosso nascimento e o fará até as cãs, até a nossa velhice, até a nossa partida deste mundo. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que bendito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele é precioso. Então, agora aqui que é interessante, irmãos, nós precisamos de exercitar a nossa fé. E eu até encorajo os irmãos, nas vossas orações, peça ao Senhor para que Ele aumente a fé de vocês. Senhor, aumente a minha fé. Então você vai começar a ter um desejo dado pelo Espírito para ler as Escrituras Sagradas. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não vai dar para a gente falar hoje um pouquinho de Josué em toda a sua extensão, percorrendo. Tínhamos que retroceder um pouquinho aqui, livro de Números, mas não vai dar tempo para isso, mas é muito interessante. Então, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Mas você vê aqui que Deus, Ele não muda. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele foi com Moisés assim, com Josué seria diferente. E comigo e com você? Você acha que vai ser diferente? De forma alguma. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele diz lá em Malaquias 3:6, eu, Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos, no caso de Israel. Então Ele não muda, Ele é misericordioso. Ele, antes de nós nascer, Ele já nos conhecia. Se Ele nos conhecia e nos chamou para Ele, Ele sabia que você teria muitas vezes na tua caminhada algum tipo de fracasso. Mas Ele não pensa assim, puxa vida, arrependi de chamar o irmão, arrependi de chamar a irmã, como pisa na bola. Não, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então Ele sabe toda a nossa trajetória, desde o início até o final. Então, se Ele chamou você, então esse problema que você acha que muitas vezes impede de conhecer o Senhor, queridos, Ele te conhecia. Mas Ele não quer que você sempre age dessa maneira. Ele quer mudar a sua vida cada dia mais, para que você seja parecido com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Está fazendo sentido? Estão compreendendo? Ok. Então vamos aqui um pouquinho mais. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que promessa que Ele está dizendo aqui. E nós sabemos que no Novo Testamento, essas promessas foram cumpridas. Essas promessas, elas foram intencionalmente elaboradas para cada um de nós. Quando cremos em Cristo, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, Cristo é a nossa vida. E Ele disse em Mateus 28, versículo 20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele prometeu isso. A evidência é que nós temos a vida de Cristo morando dentro de nós. Então Ele não nos deixou e nunca vai nos deixar. Se você nasceu de novo, mesmo que você queira ser deixado pelo Senhor, Ele não vai te deixar mais, porque nós temos também uma linda promessa que o Senhor Jesus fez lá em João 6,37. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mesmo que você queira, e eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, então, nem o diabo, nem mesmo você, nem eu, ninguém consegue. Se você creu, você passou do outro lado, passou o Jordão, e Jordão significa descida, significa morte. Isso é interessante demais, né? Vocês se lembram, aqui no capítulo 6 de Josué, vai mostrar uma linda figura da primazia de Cristo em nós. Quando o povo de Israel chegou nas ribanceiras do Jordão, tinha chovido, e o Jordão transbordava nas suas ribanceiras. E vinha um povo na frente, outro povo atrás, e bem no meio, a Arca da Aliança, representando ali toda a presença do Senhor no meio deles, a presença de Cristo. Muito bem, chegou ali, imagina o Jordão transbordante nas suas ribanceiras. E aí, qual foi a ordem de Josué? Do Senhor para Josué. Então o povo passou, abriu alas, a arca veio na frente, e quando eles pisaram ali no Jordão, o rio se abriu. Por que a arca foi na frente?
porque Cristo sempre terá primazia em nossas vidas, irmãos. Nunca será ao contrário. E nós devemos falar para o nosso coração, em qualquer decisão que nós temos que tomar, em qualquer atitude, irmãos, consultar o nosso Senhor. Senhor, é da tua vontade? Senhor, eu devo ir? Senhor, eu faço isso? Senhor, eu devo fazer aquilo? Se tiver aquela paz celestial no seu coração, mostrando que você pode ir, a paz de Cristo seja o árbitro. A paz de Cristo é que vai delinear a sua conduta nesta caminhada. Então é Ele que vai então nortear para nós, trazendo a paz. Ele diz que nós teríamos paz em todas as nossas circunstâncias. Ele é a nossa paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. O mundo é muito confuso com relação à paz. O mundo depende de uma paz, a dependência de ter uma paz neste mundo, que é uma paz também, vamos dizer assim, falar cuidadosamente, uma paz transitória, é uma paz que vai depender de circunstâncias favoráveis para nós. Boa conta bancária, muita saúde, uma estabilidade financeira boa, etc. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Mas com o nosso Senhor não, nós vamos ter paz em meio a perdas. Paz porque Ele está em nós. Como nós vamos ter paz? Ainda que você não creia nessa paz, essa paz está com você o tempo todo. Não vai te deixar, não vai te desamparar. Mas se você não crê, você vai sofrer. Não deveria sofrer, porque você tem a paz, você tem todos os recursos espirituais nesta caminhada até a glória. 2 Pedro 1,3, ele disse assim: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que concernem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Então esse é o nosso bendito Senhor. A providência dele para nós em todas as coisas. Não tem como, irmãos, nós sermos coitadinhos e nem medo de dar um passo à frente pelo Senhor, porque Ele quer que nós venhamos dar um passo. Nós ficamos aqui, então o Senhor, Ele quer, irmãos, que nós disponhamos o coração e marchemos em direção a quê, irmãos? Em direção a Ele. Porque quando nós estamos no nosso reduto, nosso conforto, a gente não quer avançar no Senhor, porque nós sabemos que vamos ter que deixar muitas coisas para trás. Quando você dá um passo, você já deixou metade da sua vida para trás. Quando você dá 2 passos, você deixou tudo. Então dá um pulo lá na frente, você não vai cair no escuro, olhando para Jesus. Lembra que ele disse? Por que o Hebreus 12:2 disse assim, olhando firmemente para Jesus? Essa mesma palavra Jesus disse para Pedro. Lembra que Pedro estava, quando Jesus veio por cima das águas, o que Pedro disse? Senhor, se tu és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Venha, Pedro. Pedro olhou fixamente para Jesus e caminhou sobre as águas. Mas quando Pedro percebeu o vento, as tempestades ali que estava, ele foi olhar, tirou os olhos de Cristo e ele afundou. Então, olhando firmemente para Jesus, irmãos. Em Jesus nós temos tudo. Temos segurança, temos vitória, temos vida, temos reconciliação, temos louvor, temos tudo que você imaginar. Cristo, em Cristo Jesus. Saiu de Cristo, você vai começar a retroceder. Como muitos, infelizmente, têm retrocedido na vida cristã, não porque Deus quer que seja assim, porque eles optaram, escolheram viver uma vida subjugada às coisas deste mundo, colocando os valores deste mundo acima dos valores de Cristo. Isso é perda muito grande, irmãos, perda espiritual. As consequências serão terríveis, serão tremendas. Estou dizendo que a pessoa vai perder, se ela creu, não vai perder a salvação, mas vai sofrer o dano. Vai sofrer o dano e vai ser salvo como que pelo fogo. 1 Coríntios 3, 9, 10 até 12 vai dizer exatamente isso. Então isso nós devemos, irmãos, não tirar os olhos de Cristo. O que significa não tirar os olhos de Cristo? Não tirar os olhos da sua palavra, olhando, sendo norteado a nossa vida pela palavra de Deus. É o único caminho que nos leva ao Pai. Ele que vai nos conduzir ao Pai. 1 Pedro 3,18 diz assim, que Jesus morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele não é apenas o caminho,
mas Ele é aquele que é a nossa condução. Antigamente, né, nos tempos antigos, você não tem nenhuma condução para você ir para a cidade, né? Era um Jeep, era um carro rural, um caminhão, Chevrolet Brasil, né? Mas a condução nossa para a glória é Cristo, jamais será outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas Ele também é que vai nos conduzir nesse caminho. Não é maravilhoso isso, irmãos? Sabemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e que Ele quem vai nos conduzir também até o Pai. Ele vai nos levar nas asas do Espírito para o Pai, Cristo, nos sustentando, nos fortalecendo. Muito bem, aqui depois ele faz um encorajamento para Josué. Ele diz assim: ser forte. Essa palavra aqui, ser forte, ela é muito interessante, irmãos. Quando Deus, guarde bem isso, é importante, irmãos, a gente saber disso. Quando Deus, o Pai, nos dá uma ordem, nos dá um mandamento, nos dá um encorajamento, diz para a gente ser aquilo que nós já somos em Cristo, porque uma das coisas que é terrível para nós, irmãos, é que nós temos uma necessidade, ou deixa eu colocar de outras palavras, o problema nosso é que nós estamos esperando que Deus nos conceda aquilo que Ele já nos deu. Então nós estamos olhando para Ele, esperando para ver se alguma coisa aconteça. Não, irmãos, vida de fé é uma vida prosseguindo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Essa deve ser a atitude de cada um de nós. Ir para Cristo. O que importa nesse mundo aqui para nós hoje é somente Cristo Jesus, e Jesus Cristo, e Cristo Jesus. Estão me compreendendo? Nada mais deve nos atrair a não ser Jesus Cristo. Então, ser forte, ele está dizendo para a gente ser forte, mas como que eu posso ser forte se eu sou uma pessoa fraca, fragilizada? A palavra fala em Isaías 40, a partir do versículo 29, ele diz assim: faz forte ao cansado. Então, o cansado é aquele sobrecarregado, vai lançar todas as suas cargas para Ele, para Jesus. Ele vai carregar essas cargas, Ele tem competência para isso. As nossas cargas, por maiores que sejam, para Ele são tão leves. Então Ele deixou transparecer isso para nós, que uma vez que nós estamos em Cristo, aqueles mandamentos que era impossível para nós então cumprirmos. 1 João 5, verso 3 e 4 vai dizer que os seus mandamentos não são penosos, ou seja, os seus mandamentos não são pesados, porque Cristo cumpriu tudo por nós, e na medida que vamos avançando com Ele, Ele mesmo vai acrescentando cada dia mais dEle, e a gente vai se fortalecendo nele, e Ele vai sendo formado em nós. Então não temos dificuldade nessa questão aqui, irmãos. Então, quando ele fala ser forte, seja forte com a minha força. Eu habilito você a ser uma pessoa forte. Para de ser fraco. O que nós temos? Quais são as nossas fraquezas, irmãos? Nós temos muito sono, nós somos negligentes. Então, Ele quer levar tudo isso que está impregnado na nossa alma, a morte, para que Ele então possa ser a nossa força. Entende? Ele disse assim para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Reconhecer que sou fraco, reconhecer que eu não posso, então a graça dele é aquela que nos sustenta, que nos fortalece, nos fortifica. A graça dele, ela vem em muitas formas. Nós temos graças, a palavra que é para nós sermos bons despenseiros, 1 Pedro 4, versículo 10, bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiro, você pegar na dispensa de Deus, graça, ela tem muitas formas, e muitas formas infinitas. Então não tem desculpa para nós, irmãos, sermos negligentes. Olha, aqui é do Senhor, eu não posso, hoje não, irmãos, nós fomos alistados ao exército de Cristo, e
todo aquele que ele arregimentou para o seu exército, a Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo, não é ou não deve se envolver em negócios desta vida, porque quando nós envolvemos negócios desta vida, nós não vamos servir ao Senhor de uma forma adequada, porque temos muitas coisas para fazer em prol não do reino, mas em prol do mundo. Nós estamos aqui para servir um reino, o reino celestial, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Então a igreja é, de alguma maneira, o exército de Cristo, que está marchando a uma direção a Ele. Quer dizer que não deve trabalhar mais? Não, deve trabalhar. Ali no seu trabalho você tem que servir a Cristo no seu trabalho, seja qualquer trabalho que seja. Mas, irmãos, quando se ouve, aqui hoje nós não temos os atalaias. Os atalaias de antigamente, eles tocavam a trombeta. Quando Josafá teve o conhecimento de que vinha 3 grandes nações para destruir Judá, o seu reino, o que ele fez? Tocou lá a trombeta, congregou todo Israel e Judá para pedir socorro ao Senhor. Ali eu fico pensando assim, né, irmãos? Quais são os atalaias de hoje para a reunião da igreja? Às vezes vocês vão receber assim, lá no grupo da comunidade, no grupo da igreja, olha, reunião, não estou convidando, estou apenas colocando lá, porque está lá, dia tal, o tema vai ser tal, etc. É uma forma de ser uma atalaia, entende, irmãos? Agora, todos são convocados, e é nossa responsabilidade como igreja do Senhor, nos reunirmos como igreja. Agora, isso tem que ser, para reunir como igreja, temos que deixar muitas coisas. E agora, não é para se apresentar aqui um para o outro, para o irmão Cláudio, o irmão Dudu, o irmão Valdir, o irmão Carlinhos, não, é para o Senhor. A reunião da igreja, ela é tão importante, ela é maravilhosa demais. Cristo morreu para ter a igreja, ter o seu povo, um povo redimido, um povo comprado, um povo que Ele tirou o pecado, crucificou, levou a morte, irmãos. Ganhamos a vida dele pela ressurreição, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos colocou numa posição assentados nos lugares celestiais em Cristo. O que nós queremos mais, irmãos? Viver uma vida. Você acha que Ele nos salvou para nós vivermos do jeito que nós queremos, irmãos? Não. Fico tão triste quando eu vejo aqui uma família deixa ali a criança e eles vão embora para casa, deixa a esposa, vai embora para casa, deixa o marido, vai embora para casa. Gente, o que está acontecendo com esse povo de Deus? Então isso a gente tem que, às vezes, ficar questionando até se de fato nasceu de novo ou não, porque um povo que é nascido de novo estarão sempre atentos, olhando para a nuvem. A nuvem moveu, hoje é o dia de nós nos movermos e reunirmos para ver o que o Senhor tem para cada um de nós. Então, tem muitos no meio do povo de Deus que desencorajam outros irmãos também, isso é terrível. Desencoraja com a sua postura, né, de hoje eu venho na igreja, amanhã não venho, etc. Não é isso que Deus quer, irmãos. Um dia vocês vão, não estou aqui, entenda, não estou criticando, mas exortando com muito amor, porque eu não quero ver a perdição de ninguém, misericórdia. Porque um dia, quando você estiver diante do Rei da Glória, o Senhor Jesus, aí vocês talvez vão lembrar desse dia aqui que nós estamos ministrando sobre este assunto aqui, que nós nem tocamos ainda no assunto sobre a visão da terra de Canaã, uma terra muito linda que fala de Cristo. Então são assuntos insondáveis, são assuntos que não se acabam, né? Então ser forte é Ele nos capacitando a sermos fortes. Então eu vou ser forte com a força dEle. Entende, irmãos? E outra palavra, ser forte e corajoso. O que é uma pessoa corajosa? Vocês lembram do apóstolo Paulo em Atos 20, versículo 24? Ele disse assim: não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Isso é ser corajoso. Mas por que você não tem a vida preciosa para si mesmo, Paulo? O meu desejo é cumprir o ministério que recebi do Senhor, de pregar o evangelho da graça.
E Paulo vivia essa realidade, por isso ele era perseguido. Você já pensou que no dia a dia você não é tão perseguido? Por quê, irmão? Porque Cristo não é visto em nós. Quando Cristo é visto em nós, quando nós expressamos Cristo, e para nós expressarmos Cristo, temos que viver uma vida relacional com Ele, uma vida devocional com Ele, oração, leitura da palavra, entende, irmãos? Você acha que Ele não vai fluir através de você? E aí aquela palavra vai fazer sentido para você. Aí você vai viver uma vida de cruz, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em vosso corpo mortal. Você vai ser uma expressão de Cristo. As pessoas, segundo está escrito em 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3, ele diz: vós sois cartas de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Foi escrita, irmãos, pelo dedo do Espírito Santo nas tábuas do nosso coração. Agora, como que, se você viver uma vida que expressa Cristo, e para isso tem que buscar fogo na palavra de Deus, tem que ser uma pessoa fervorosa em oração. O que significa essa palavra fervor? Dedicação, diligência, empenho em conhecer o Senhor. Isso vai refletir no seu dia a dia. De repente você começa a perceber que o mais certo na sua vida é você cuidar das coisas do Senhor, e Ele vai cuidar das tuas coisas, supostamente as nossas coisas, porque nós não somos donos de nada e nem de ninguém. Então Ele nos comprou, nós somos dele. Então vocês acham que uma vez que Ele nos comprou e somos dele, você acha que Ele não pode fazer de nós o que Ele quer? Claro que pode, mas o problema é que Ele encontra em nós muita resistência, irmãos. Então, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Os pais aqui, Abraão, Isaque e Jacó. Começou com Abraão. Ele prometeu dar essa terra para Abraão, né? E graças ao Senhor por isso. Foi prometido muitos séculos atrás. Quer ver só? Abra lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Deixa marcado aqui, vamos voltar para cá já. Ele prometeu primeiro, essa terra foi prometido a Abraão. Ou em outras palavras, sabe o que Deus estava fazendo com Abraão aqui? Pregando para Abraão o evangelho do seu filho. 12, versículo 7, diz assim: irmãos, isso aqui é o primeiro altar na vida de Abraão, o altar da revelação, porque aqui no versículo 7 começa dizendo o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão, e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Irmãos, presta atenção. Por isso que a Bíblia ela é cheia de detalhes. Apareceu, se revelou, se manifestou. Esse aqui é o primeiro altar na vida de Abraão, que é o altar da revelação. Apareceu o Senhor, revelou o Senhor a Abraão. Ele disse: darei à tua descendência esta terra. Irmãos, presta atenção. Você é descendência de quem? Se você creu no Senhor. Quem que é o pai da fé? Abraão. Então, darei à tua descendência. Essa terra aqui, para o povo de Israel, era a figura de Cristo. Era a terra de Canaã. Mas qual que é essa terra para nós aqui? Cristo, Senhor da glória. Nós temos recebido, João 1,16, a sua plenitude e graça sobre graça. Então, temos recebido já. Então, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera, que se revelou, que se manifestou a ele. Que lindo, irmãos. Você percebe que o primeiro lugar que Deus então prometeu essa terra foi para Abraão. Será que foi só para Abraão? O que nós lemos na sequência do versículo? E a sua descendência. Então essa promessa é para mim e para você que cremos no Senhor. Irmãos, temos que aprender a desfrutar disso de uma forma tão linda, tão especial. E aqui, irmãos, ele diz assim: porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. De novo ele faz aqui uma ratificação.
Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que fores, por onde quer que andares. Irmãos, percebe aqui, por que o Espírito Santo teve esse cuidado de falar dessa terra aqui, que existe alguns desvios? Teve uma família, uma tribo aqui, não quis passar o Jordão, mas se acomodou ali do outro lado do rio. Deixa eu ficar aqui, colocar meus gados aqui, nessa passagem, não quis entrar na terra de Canaã. Entende, irmãos? Porque lá teria que servir o Senhor, ali acho que ele pensou que estaria livre. Nós vamos aqui futuramente voltar nesse assunto, tratar desse assunto com mais acuidade, e que o Senhor nos dê mais tempo para isso, porque o nosso tempo é muito escasso, voa rapidamente, Pregando lá com os irmãos, o irmão falou o seguinte: olha, tem como pregar hoje 1h30? Eu falei: com todo prazer, irmão, vamos então. E pregamos. É gostoso demais quando tem um povo avivado, um povo que ama o Senhor, ama a palavra, um povo sedento, um povo que está crescendo, um povo que ama o Senhor, por isso eles querem conhecer o Senhor. Entende, irmãos? E aí ele diz o seguinte: teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Agora aqui, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque, irmãos, aqui aponta para um alvo. Terra de Canaã, figura de Cristo e da sua plenitude. Irmãos, há um grande perigo nós nos envolvermos com as coisas e preocupações deste mundo. Nós vamos desviar da centralidade que é Cristo. Quando nós desviamos, irmãos, puxa vida, o Espírito Santo vai levar muito tempo para nos corrigir. A história está se repetindo. Lembra daquelas 42 jornadas lá, do povo que saiu do Egito até Canaã? Eles passaram por 42 jornadas, e cada uma delas Deus ensinava uma lição para eles. Então, o Espírito Santo levava tanto tempo para corrigi-los, para exortá-los, para trazer de volta, para colocar de novo, para eles aprender a lição. Não é passar por aquilo apenas, é passar por aquilo e aprender a lição. Deus queria que eles aprendessem uma lição, para que quando fossem entrar nessa realidade da glória, eles pudessem então ter maturidade espiritual para apreciar tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é celestial. E aqui foi em figuras. Irmãos, nós não somos assim, irmãos. Nós não trocamos o Senhor por qualquer coisa, irmãos. Nós não desviamos dele por qualquer coisa, irmãos. Família, nós falamos aqui algum tempo atrás sobre tratamento da cruz no nosso vínculo familiar, não é assim que ele diz lá, das nossas afeições naturais. Quem ama pai, mãe, filho, filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e vira para não pode ser meu discípulo. As afeições naturais é um grande empecilho para nós chegarmos ao Senhor, viver uma vida de maior crescimento. Entende, irmãos? Família, a gente pensa que é uma bênção receber os nossos familiares em casa, etc., mas às vezes não é, irmãos. Percebe que ele chega sempre no sábado, no domingo? Então ali você tem que ficar ali preso ali, entende? Então, e deve ficar, e o Senhor entende isso, percebe? Mas não é do agrado do Pai. Ele condescende, ele faz, como é que chama aquela palavra? Não é condescende, ele faz concessão, mas não é da vontade dele, entende? O Senhor quer que a gente avance no Senhor, deixa tudo, não está dizendo aqui para a gente deixar família, não vou amar mais, agora é só o Senhor, não, aí não é esse sentido aqui. Você vai amar a sua família com o amor que Deus lhe concede no seu coração, vai ter discernimento espiritual. Então ele faz concessão, mas não é do agrado do Pai. O agrado do Pai é que tenhamos homens e mulheres corajosos. Hoje eu vou me reunir como igreja, espera um pouquinho, já eu volto. Assim, estou falando isso porque eu faço isso. Pode chegar meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, e vem eu e ela. O pessoal não quer vir, fique em casa, mas nós vamos vir ouvir a palavra. Eu dificilmente não falto culto, eu amo a palavra, amo o Senhor, amo a reunião da igreja, amo quando os irmãos pregam, porque eu também aprendo, preciso de aprender dos irmãos a cada dia que passa. Então,
será que nós somos fortes e corajosos nesse quesito, irmãos? Para teres cuidado de fazer segundo tudo que a lei do meu servo Moisés te ordenou, não para desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, o propósito de Deus na sua vida, que Ele tem para você na sua vida, Ele vai cumprir. Mas o problema é que nós vamos atrasar um pouco esse propósito dele na nossa vida, por tantas coisas que tem no nosso caminho, que nós damos tanta atenção que não deveria dar. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Irmão, será que a gente lê aquele texto tantas vezes não compreendemos isso? 2 Coríntios 5,15, e Ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu, ressuscitou. Deixa eu parafrasear isso aqui. E Ele morreu por todos nós, para que nós que vivemos, não é para a gente viver mais para nós, para as nossas vontades, para os nossos desejos, para a nossa família. Não é nada disso, irmãos. É para Ele, nos comprou, somos dEle. E o obediente não somos nós, o obediente é Ele. Ele que veio habitar em nós, que é o obediente. Porém dentro de vós é meu espírito, e farei que andeis, e observeis, estatutos, juízos, mandamentos, etc. É o Espírito que nos habilita a obedecermos. O obediente é o Senhor, não é nós. Nós não conseguimos. Você percebe que depois você fica meio frustrado, uma certa agonia que você não sabe o que é, não é letargia espiritual, é uma, como é que fala quando você, é uma demagogia, não é demagogia, é uma nostalgia, assim, entende? É por isso que as pessoas, todo ser humano, ainda que está no pecado, ele tem nostalgia, quando chega das 17 até as 19 horas, é o momento de mais nostalgia do ser humano. Por quê, irmão? Porque no fim do dia, na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com Adão e Eva, entende? Então por isso que nós temos aí Hare Krishna, a oração da Ave Maria, né? Por aí fora o pessoal precisa de, não vejo a hora de chegar, mas nós temos Cristo, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é aquele que está conosco todos os dias, temos comunhão com Ele em todo o tempo, não vamos ter mais essa nostalgia, ela pode vir se nós formos distraídos do cabeça de Cristo, mas não podemos ser, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a sermos fortalecidos no Senhor. Aí ele diz o seguinte, e também aqui nós seremos bem-sucedidos por onde quer que andares, seremos bem-sucedidos, teremos sucesso em tudo aquilo que fazermos, mas temos requisitos anteriores aqui, que é para a gente verdadeiramente ser forte e corajoso e olhar para o Senhor. Versículo 8, não cessas de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui, irmãos, aqui o nosso horário já está assim um pouco avançado, mas daria para a gente meditar muito aqui, tem muitas coisas para dizer, eu vou ler o 9 também. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, queridos, em nossa época, se a gente olhar com bastante discernimento espiritual, há muitos mal entendidos em torno da vida cristã, tantos mal entendidos, irmãos. A gente percebe que hoje o povo, que se chama pelo menos cristão evangélico aí, tem se distanciado do Senhor Jesus, tem buscado a Deus, buscado a Deus, tanta confusão, é Deus. Cristo está sendo esquecido nos púlpitos, irmãos, nas tribunas que deveriam pregar Cristo e a cruz, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 2:2, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo crucificado. Então não temos como nós ir a Deus o Pai se não for pela pessoa de Cristo. Que lástima, que tristeza. Hoje eu tenho percebido também, visto os finais de muitas pregações, a oração. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, feliz, estamos aqui nessa reunião, ó Deus, agora, ó Deus, dá a noite de descanso, ó Deus, amém, amém, amém. Até Cristo na oração tem sido esquecido, irmãos.
em nome do Senhor Jesus. Nós nos reunimos debaixo deste nome, toda a realidade da igreja, toda a nossa realidade espiritual. Então o povo está, infelizmente, Satanás está ganhando terreno fértil na vida do povo de Deus, que está distraído da palavra de Deus, distraído da reunião da igreja. Não há um congregar mais agradável, um congregar que seja mais sadio, onde o povo busca, o povo deseja, o povo quer. Hoje até as músicas são todas centralizadas em eu era um pecador e fui aceito. Essa canção tem que ser banida, irmãos, do nosso meio, porque começa com eu, tem que começar sempre com Cristo, sempre com Cristo Jesus. Olha, que o Senhor então nos dê luz, sabedoria, inteligência e entendimento espiritual, para vermos além da letra a Ele mesmo, irmãos. Busque ao Senhor discernimento espiritual. Olha, nesses últimos dias Deus tem falado conosco, Deus tem escancarado a sua palavra para cada um de nós. Deus fala, está falando de uma forma tão nítida, tão clara, mas nós temos tido, irmãos, diligência para conhecer o Senhor. Ah, mas a Bíblia é muito difícil. Não é. Peça ao Senhor sabedoria para compreender o que Ele diz. Fala assim: Pai, me dê sabedoria para que eu compreenda o que Tu dizes na Tua palavra. Pai, me dê espírito de sabedoria e de revelação, para que eu conheça Cristo plenamente. Você acha, irmão, se isso não for o desejo do teu coração, Ele não vai revelar Cristo para você? Vai. Senhor, tira de mim essa preguiça. Senhor, tira de mim a minha negligência, a minha indolência, essa letargia espiritual. Assopra essas cinzas que estão em cima de minha alma, para que o Espírito encontre essa vivacidade na minha vida e eu possa expressá-lo. Viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, feliz, alegre, não um cristianismo desgastante. Chegamos aqui, parece que todo mundo está uma bagaceira, todos quebrados, entende? Quando nós vamos louvar, irmãos, pessoas que nem abrem a boca para louvar o Senhor, entende? Gente, é o Senhor da vida, aquele que lhe deu a vida, que lhe regenerou, que veio habitar dentro de você, concedendo-lhe a vida eterna. Você não vai morrer mais. Você não vai morrer mais eternamente, vai morrer fisicamente, se Ele não voltar antes. Mas Cristo, nosso amado Senhor, é tudo para nós, é a nossa vida, e a nossa redenção, a nossa ressurreição, tudo para nós. Cristo é tudo. Então, irmãos, essa terra de Canaã fala da pessoa de Cristo. Então procure depois vocês ler ali. Se você não gosta de Êxodo, lê Números e Deuteronômio. Você vai ver só que lindo é tudo o que há naquela terra. Procure ali no livro de Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, procurar quando aponta para a terra, esta terra, o apontamento, procura saber o que tem nessa terra. E tudo que você encontrar naquela terra, você já tem em Cristo Jesus. E nas próximas reuniões, se o Senhor assim permitir, nós vamos analisar, irmãos, cada coisa que tem nessa terra. Hoje foi apenas uma introdução para que possamos ter uma visão, uma ideia daquilo que nós vamos tratar então nas próximas reuniões. Amém? Vamos orar. Pai, nós Te damos graças, porque a terra de Canaã é uma realidade espiritual em nossas vidas. Pai, desvenda os nossos olhos, para que possamos, Pai, contemplar essa terra em realidade espiritual. Possamos contemplar a doce pessoa de Cristo Jesus. Pai, Ele foi revelado a nós. E agora, Pai, nos dê sabedoria, nos dê inteligência e entendimento espiritual para contemplarmos, para percorrermos essa terra, Pai, em toda a sua extensão. Porque Tu diz na Tua palavra que onde pisar a planta do nosso pé, nessa terra, onde nós avançarmos em Cristo, o Senhor nos daria para nós. Então, Pai, nós queremos mais e mais de Cristo, mais e mais dessa terra. Continue falando com a igreja, se revelando à igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.